Usar o fundo de garantia para a compra da casa própria é uma boa? Antes de usar o seu fundo de garantia, deixa aqui seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal. Uma grande dúvida do brasileiro tem sido: pago ou não pago a minha casa própria com o meu fundo de garantia? Isso depende de alguns pontos que eu quero aqui ressaltar para você. Vamos imaginar alguns cenários. O primeiro deles: eu quero comprar uma casa própria, moro hoje de aluguel e eu tenho lá um fundo de garantia que estou trabalhando, estou depositando todos os meses, mas já tenho uma boa reserva. A pergunta que eu faço para você é: você só tem essa reserva? É a primeira pergunta. Não, eu não tenho. Eu tenho outras reservas. Não, Reinaldo, eu tenho só esta reserva. Então, vamos aqui ficar atento a esse processo. Vamos aqui a um exemplo. Imaginemos que você queira comprar uma casa própria que valha R$100 mil. Ou seja, eu tenho aqui R$100 mil, tenho um fundo de garantia que posso utilizar. Imaginemos que você vai dar uma entrada de 20%. Então, R$20 mil. Você fica para financiar R$80 mil. Em média, você vai pagar R$1.000 de prestação. Se você pensar que você tem um imóvel hoje que você aluga, ou seja, está morando de aluguel e paga R$1.000, está perfeito, ótimo, usou muito bem o fundo de garantia. Agora, vamos a outro exemplo, ou seja, agora você tem um financiamento já feito lá de R$80 mil e você quer amortizar isso com o seu fundo de garantia. Ou seja, eu vou pegar parcialmente parte do meu fundo de garantia ou até total do que eu tenho lá depositado e vou amortizando as minhas prestações. Aquela dívida que eu tenho de 80. Eu tenho 10 mil lá, eu vou lá, tiro, falo assim, eu transfiro para a Caixa, ou seja, para o financiamento, e fico devendo 70 mil em vez de 80. Fiz um bom negócio? Se você pensar financeiramente falando, o fundo de garantia rende 3% mais lá alguns juros, que é muito menor do que a caderneta de poupança. Tecnicamente você está correto. Agora, preste atenção, quanto você tem de fundo de garantia além daquele valor que você fez a amortização? Nenhum valor? Zero? Ou seja, você não tem mais nenhuma reserva de fundo de garantia? Aí está um problema. Se você não tem essa reserva de fundo de garantia, também não tem outras reservas guardadas, imagine se você vem a ter um problema de empregabilidade, ou seja, perder o seu emprego. Como é que você vai fazer para se autossustentar ou até mesmo sustentar a sua família caso você seja demitido? Ah, mas eu tenho aquele 40% da multa. Legal, só que esse dinheiro vai ser muito menor do que aquele fundo de garantia que dava para você segurança. Por isso o nome Fundo de Garantia. É para você ter a condição de se recolocar no mercado ou fazer um curso, sustentar sua família e pagar as prestações daqueles 70 mil que você ainda tem a pagar. Enfim, você não tem reserva nenhuma, usou o fundo de garantia, amortizou parcial e está sem nenhuma reserva financeira. Por isso, a minha recomendação: o fundo de garantia é algo para ser protegido. Dar uma entrada para comprar a casa própria, sem dúvida alguma, é bacana, porque você está deixando de ter, às vezes, um aluguel, né? Isso é bacana. Agora, você fazer antecipações das prestações da sua casa própria, que está lá na frente, 30 anos, e olha que legal, se você fez o financiamento, que essas prestações vão reduzindo ao longo do tempo, o impacto destas prestações sobre o seu salário líquido mensal vai diminuindo. Então ela representava lá 25%, agora 23%, 20%, 17%, 16%, já está 5% do valor que você ganha líquido. Por que você então vai fazer uma antecipação? Pense nisso, é uma questão só de você ter reservas financeiras. Hoje, a família que não tem reservas financeiras fica realmente muito vulnerável, fica estressada. Imagine, perdendo o trabalho, num momento como esse, tem que saber reter dinheiro, guardar, proteger. Reservas financeiras hoje não é um luxo, não, é uma necessidade.
Também é muito comum as pessoas buscarem pela quitação da sua casa própria e usar 100% do seu fundo de garantia. Olha bem, eu não tenho reserva nenhuma fora, eu só tenho lá 100 mil reais, a casa custa 100 mil reais. Sugestão, eu coloco para você, não use os seus 100 mil reais, use 20% desses 100 mil reais, ou seja, 20 mil reais, dê a entrada, financie por 30 anos o restante, os juros não são altos, você continua com 80 mil guardado no seu fundo de garantia, o que é uma reserva de proteção, e com isso você usou o sistema financeiro a seu favor. Preste atenção nisso, a seu favor. Mas Reinaldo, eu peguei uma dívida que vai custar 200 mil reais, aquele 80 mil, mas em compensação você tem 80 mil guardado. Esse tem sido um dos problemas das famílias brasileiras. A gente às vezes quer se livrar das dívidas e na verdade você tinha que se organizar e ter consciência que essa dívida ao longo do tempo você vai pagar com o seu próprio salário, com o seu próprio dia a dia. O que é muito importante, ter dinheiro guardado. Mas Reinaldo, os juros do fundo de garantia é muito inferior à caderneta de poupança. Mas eu não estou falando aqui de rentabilidade de aplicações. Eu estou falando aqui de segurança familiar, de proteção às reservas financeiras para que você possa ter uma moradia parcelada ao longo do tempo, com parcelas que vão reduzindo e você ter poder. Porque ter dinheiro guardado é poder, em especial no momento que nós vivemos em nosso país. É melhor você ter uma dívida alongada, com juros baixos, do que ficar sem nenhuma reserva financeira. E para finalizar, você pode estar me perguntando assim, mas Reinaldo Domingos, você sempre coloca que os juros têm que estar sempre a nosso favor. Sim, eu coloco mesmo. Só que tem alguns momentos que a gente tem que pensar em reservas financeiras. O que leva a pessoa à sua sustentabilidade, à sua autonomia financeira, é ela ter recursos guardados. O fundo de garantia é um recurso guardado, mesmo não rendendo muito. Por isso, entre ter uma casa quitada e ter 100 mil reais guardados, eu oriento você a ter 100 mil reais guardado. Então, para finalizar, é realmente importante ter a casa própria, ter ela quitada, não tem nada errado nisso. Mas é preciso ter estratégia para que você compre uma casa própria, usando sim o sistema financeiro a seu favor. Com isso, você pode ter mais sucesso e mais prosperidade financeira.